enfim, vamos falar um pouco sobre isso também, essas situações aí de base, jogadores saindo em definitivo. Estranho, né? Não é uma coisa muito do que a torcida vinha acompanhando. O torcedor do Ceará hoje não acompanha só o profissional, né? Acompanha a base também. E, Verdade. enfim, coisas aí pra gente pontuar e ponderar. Então vai chegando e deixando o like, tá? Ajuda nós aí. Show de bola, galera. Show de bola. É por aí mesmo. Se inscrevam aí e vão deixando o like para ajudar nós por aqui também, tá bom? A gente até pode começar por aí, né? Justamente esse assunto dos jogadores da base, porque hoje mais um acabou saindo, né? Se despediu, vai para o time do. É o Remo, né? Que ele vai, o Marco Antônio Batistucci, um nome belíssimo, que eu gostava muito do futebol dele. O Klaus também já elogiou ele várias vezes por aqui. Bastante potencial, chamava atenção ali no nosso meio-campo da base, jogando pelo Aspirantes, jogador de 21 anos, que deve ir para o time do Remo. Em definitivo, tá? Em definitivo, o Ceará rescinde o contrato com o jovem atleta, mantém 20% dos direitos econômicos, tá? Ele chegou a jogar 7 partidas aí pela equipe profissional em 2021 ainda, mas vai embora. Eu achei assim, eu acho que a torcida do Ceará, quem conhece, tá lamentando nesse momento, né? E a gente fica, pô, por quê? Né? Qual é o motivo? A gente não entende muito bem, mas boa sorte ao Marco Antônio. Exato, é uma coisa que a gente não consegue entender, principalmente sendo uma joia, né, da nossa base e que se destacou muito bem em jogos aí da categoria de base, mas a opção da diretoria foi por não renovar o contrato dele, não estender. E a gente vê muitas vezes, né, Douglas, que jogadores como o próprio Vitor Luiz, que nunca trouxeram para o Palmeiras um retorno financeiro, são jogadores que continuam lá no Palmeiras desde a base, cara. Desde, desde ele ser garoto. Tanto que o Palmeiras continuou emprestando o Vitor Luiz. O Vitor Luiz já tem 28 anos e foi emprestado pelo Palmeiras e é jogador do Palmeiras há mais de 10, 15 anos. Então faz muito tempo que ele tá lá. E o Palmeiras tem uma preocupação em valorizar o cara, em manter o cara, sabe que ele é um jogador que é interessante pro elenco, já teve seu valor, mas ultimamente não vinha sendo tão aproveitado. Cara, eu acho precipitado, sabe? O Marco Antônio Batistuta ainda é muito jovem, podia ser emprestado pelo menos em uma temporada para depois você avaliar se ele podia ser útil. Se não, vida que segue. Mas, pô, podia ter emprestado ao Remo e mantido por mais um tempo, até porque ele não teve essa oportunidade ainda. Ele não chegou a ser emprestado. Então era a primeira experiência dele, ele podia se dar bem, o cara continuaria sendo jogador do Ceará, mas a opção foi por rescindir o contrato e ficar só com 20%. Eu não acho a decisão a melhor decisão do mundo, mas enfim, foi o que foi decidido. Eu só acho que a gente às vezes não pode simplesmente concordar com tudo que é feito da maneira que é feito, se a gente não tem as bases para explicar, né? O pessoal tá É. falando que meu áudio tá estourado um pouquinho, tô baixando aqui, tá? Não, foi só a hora que você falou mais perto, mas tá ok teu áudio. E assim, eu não sei o motivo exato para isso ter acontecido, mas o fato é que deixa dúvidas na torcida e que precisam ser esclarecidas. O motivo da forma como foi, né? Porque podia muito bem ter estendido o contrato e emprestado ao Remo, sem problema nenhum, mas não. Resolveram rescindir o contrato dele. Vai de graça para o Remo, jogador formado aí por muitos anos na base do Ceará. Não acho, cara, a melhor maneira. Mas enfim, vamos nessa, vamos ver se espero que eles estejam certos ou não, né? Porque se eu torço para a diretoria estar certa nessa, eu tô torcendo contra o jogador. Então eu prefiro que o jogador mostre qualidade e tenha uma carreira muito boa aí no futebol e possa dar frutos lá pro Ceará lá na frente. Tem gente até falando que é empréstimo. Gente, a informação saiu há pouco tempo do Danilo Queiroz. Eu não vou discutir com a informação do Danilo Queiroz, tá? Já diria o Farid, não se briga com a notícia. Tá aqui o Danilão, o futebolista também postou, dizendo que é vínculo definitivo, tá? Ele sai do Ceará, o Ceará mantém 20% dos direitos dele, mas ele sai e vai pertencer agora ao Remo do Pará, tá bom? Muita gente aqui no chat estava falando que era por empréstimo, mas não procede, galera. Ó, a galera continua falando que foi por empréstimo aqui, mas se o Danilo falou, eu vou confiar no Danilo, até porque o Danilo é um baita profissional, um dos melhores, se não for o melhor do estado, quando se trata de trazer informação sobre o Ceará, tá? Tem gente aqui falando, sim, pois é, meu filho, ó, você tá achando que eu tava errado, né, Guilherme? Tá aí, cara. A gente mostra a fonte, cara. Relaxa, fique frio, tá bom? Pois é, e enfim, a galera agora começou a mudar, dizendo que o Ceará fez errado e tudo mais.
é o tipo da negociação que a gente precisa de respostas, né? A gente queria entender melhor, se alguém pudesse pronunciar lá do Ceará, por que que aconteceu isso. Seria interessante, porque a gente não entende muito bem, era um volante bem promissor que a gente tinha aí na nossa base. Até porque teve outro também que saiu, né? O Martin, esse tudo bem, não deu certo, a torcida ficou na bronca, mas começou a jogar bola no CRB e o Ceará simplesmente deixou o contrato terminar. E ele saiu de forma definitiva. Até dá para entender mais em relação ao Martin, mas ao Marco Antônio eu não consegui entender muito bem, não. A galera tá falando aqui, ó. Pessoal, os 160 milhões de orçamento passa pela venda de ativos. Só queria explicar pro Francisco Carlos que isso não é venda de ativo, tá? A gente tá simplesmente cedendo o jogador gratuitamente. Não há ativo, não há retorno financeiro do Ceará nessas operações do Marco Antônio e do Martin. Simplesmente o Ceará optou por não renovar, rescindiu e é isso. Vida que segue. Gastou 800 mil com o Martin, não foi para canto nenhum, né? O Martin que não deu retorno. E agora o Marco Antônio também. Então não tem retorno nenhum, cara. Os jogadores saíram de graça. Simples assim. É exatamente como o Diógenes está falando. É prejuízo, não é retorno. Não tem retorno de jogador que não traz retorno. São jogadores que o Ceará está se desfazendo e ponto. Sem retorno financeiro nenhum. Isso aí que preocupa, né? Isso é algo que tem que ser perguntado e tem que ser respondido lá pela diretoria do Ceará para que a gente entenda melhor por que isso foi realizado. E lembrando que, obviamente, a gente aqui, olhando de fora, parece errado. Agora tem as explicações de quem está fazendo o clube, de quem está acompanhando o clube, tem as escolhas de quem está fazendo o clube. Então, tudo isso só vai ter uma opinião conclusiva, minha e do Douglas, desde que a gente escute os dois lados, né? Nesse caso, o lado do Ceará e não necessariamente só o nosso lado aqui de torcedor, porque senão a gente estaria sendo injusto. Tem que ouvir, tem que saber o que foi que aconteceu para quererem liberar tanto o Marco Antônio como o Martin gratuitamente.